Olá, povo da internet, amigo do agronegócio, tudo bem? O assunto de hoje é a colheita, a safra de soja e de milho no Brasil, dos ciclos de 2019 e 2020 e também 2020 e 2021. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o presidente da ProSoja São Paulo, Gustavo Chavaglia. Obrigado pela presença, Gustavo. Eu que agradeço a disposição para contribuir aí com uma perspectiva do produtor rural frente a essas safras 19, 20 e 2021. Gustavo, vamos começar primeiro a respeito do que acontece nesse instante. Essa entrevista é gravada no dia 4, né? Ela vai entrar no ar daqui a alguns dias. No dia 4, hoje, né, acabei de verificar índice CPE, a gente vê lá, saca de soja, né, via Porto Paranaguá, R$ 136 e o milho próximo de R$ 60. O que está acontecendo, né? Por que tanto o milho como a soja tem batido tanto recorde nas últimas semanas? Dois fatores interessantes contribuíram para essa elevação de preços. Primeiro foi a demanda frente à guerra Estados Unidos-China, que o Brasil se apresentou como um bom parceiro comercial e a China direcionou as compras mais para o mercado brasileiro. Mas também, lógico, era preciso. Então, a demanda foi um fator preponderante e também o dólar ter elevado de 4 e pouco para 5,30, como estamos agora, e também os prêmios dos portos e tudo mais. Agora, essa conta de 135 era lá no porto, né? Então você precisa fazer um ajuste aí pela distância aí em vários estados e você tem uma diminuição desse preço aí. Mas sim, hoje a soja tem uma procura forte porque ainda não começou, não começou sequer a colheita americana, então a soja disponível hoje é do Brasil. E tem gente já comercializando, pelas informações que a gente recebeu, né, outras reportagens divulgadas, veículos, com relação a 2020, 2021, né, até já 21, 22, já fechando o negócio, tem gente já se antecipando? Esses preços também sinalizam no mercado futuro um bom comportamento. Isso faz com que o produtor, no mínimo, trave seus custos, né? Então, houve um fechamento aí em média de 40% da safra futura que vai ser plantada agora em outubro, setembro, outubro. Já alguns estados começam mais cedo, outros vão mais tarde, dependendo da questão climática. Então, essa nova safra já está praticamente com 40% fechada em níveis em torno de 85, 90 e alguns bons negócios a R$ 100 também e até 105, 108 para o ano que vem, a partir da colheita em meados de fevereiro, março, para pagamento lá. Tem gente já antecipando até a soja que nem foi plantada ainda. Também, algumas pessoas que têm um comportamento de risco, que verificam a possibilidade de estar seguro nesse patamar de preços, e ele já fechou também até a safra que vai ser plantada em 2021 e colhida em 2022. Nós temos um percentual alto aí, dos mais altos da história dos ciclos de soja aí, com plantios, com fechamentos para plantios em 2021 e colheita em 2022. Então, eu acho que é um mercado que está firme também, o produtor tem essa leitura, e acho que o produtor está fazendo alguma coisa, criticada por alguns, mas de certa forma ele está travando, buscando segurança. Eu acho que é um ponto interessante, alguns analistas acreditam que é um pouco de risco, mas é um risco para se buscar segurança. Não digo para duas safras, mas para uma, eu acho interessante porque você tem um dólar que pode se ajustar para mais ou para menos em um ano, agora em 2 anos você não tem nem essa sensação para poder extrair daí um risco para fechamento futuro, né? Fica complicado. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de produção, produtividade no campo. Praticamente já se fecharam-se aí os números, né, já foram atualizados, né, a estimativa da Conab aponta que deve ficar mesmo a safra 19,20 grãos, 250 milhões de toneladas, aumento de 3%, né, praticamente, vamos dizer assim, 70% disso, né, a gente veio 120, mais de 70% na verdade, né? 120 milhões relacionados à soja, crescimento de 5%, milho praticamente estável em relação ao ciclo anterior, em torno de 100 milhões de toneladas.
Este ciclo 19 e 20, primeiro, né? Vamos trabalhar no fechamento desses números. Agradou o produtor, foi importante, foi positivo, né? Em cima desse crescimento que teve da soja, em cima dessa estabilidade do milho e, consequentemente, esse ponto positivo para o Brasil aí de chegando a 250 milhões de toneladas, esse recorde? Vamos lá. Nós tivemos a safra 18-19, frustração de produção e de preços também. Então, foi um ano muito ruim, onde se esperava que, pelo menos pela baixa produção, você tivesse um acréscimo de preços mais significativos. E não é que foi ruim, mas poderia ter sido melhor. Agora, nessa safra 19 e 20, nós estamos percebendo que houve um acréscimo de produção e um acréscimo significativo de preços. Isso é muito positivo para o setor como um todo, que trabalha para pagar umas contas aí que ficaram aí com alguns ajustes das safras anteriores. Então, é um bom momento para o produtor dar uma equalizada aí nos seus investimentos e nas suas contas aí, porque você teve boa produtividade, bons volumes produzidos pelo Brasil, o produtor produziu bem também na área, quer dizer, a produtividade foi boa e os preços sinalizaram, vieram. Acontece que você vê um preço desse hoje, em torno de soja disponível aí de 105, 110 reais, mas não foi o que a maioria vendeu também, né? Então você teve vários negócios aí a 80, 75, né? 85, que foram bons, mas agora estão melhores. Então, por isso que você tem uma safra volumosa com bons preços e sinalizando para o ano que vem, já, quer dizer, se você fechou, porque a demanda está solicitando essa produtividade, essa produção. Então, esse volume aumentado foi pelo ano climático também, quer dizer, nós tivemos frustração de safra na safra 18, 19 e na 19 e 20 aqui, com uma regularidade climática melhor. Então, nós entendemos que foi melhor que o ano passado e, na regra de mercado, maior produção, menor preço, não foi o que aconteceu, foi maior produção e maior preço. E para o ano que vem, esses travamentos já dão uma certa segurança ao produtor. Então, isso é muito positivo para todo o setor de grãos. O milho também se comporta assim. Essa expectativa aí de mercado interno, necessidade de mercado interno, o Brasil não era até então um grande exportador de milho e agora se apresenta com uma busca a demanda buscando o produto aqui dentro, mercado internacional, sinaliza ao produtor que ele vai aumentar a produção disso aí. E aumentar onde? Esse é o ponto. Quer dizer, nós temos um aumento de eficiência pelos processos com tecnologias, insumos, genética de sementes, o tato do produtor em saber produzir naquela área que ele está acostumado. E se ocorrer um sistema climático aí, de clima perfeito, nós vamos ter mais um acréscimo ainda para o ano que vem, tanto em área como em produtividade. A área também ela vai ser emprestada de outras culturas, Gustavo. Ela vai ter uma atividade, eu preciso repetir sempre isso, que ela se instala conforme ela remunera. Eu vou até pontuar com você, né, em relação aos números, já aproveitando, né, estimativa da Conab, né, divulgada, né, na semana passada, 270 milhões de toneladas safra 2021, sendo soja 133 milhões, acréscimo de 12%, milho 113 milhões, né, um volume também aí cerca de 10 milhões a mais. E aí, para emendar em cima disso que você comentou agora, a gente vê também aqui no estado de São Paulo, divulgado ontem pela Secretaria de Estado de São Paulo, alguns produtores deixando a atividade de cana-de-açúcar e investindo em soja. Né? Então, todos esses pontos aí comprovam isso que você comentou agora, né? Cenário positivo acaba se consolidando na safra seguinte. É isso que deve acontecer mesmo em relação à soja, milho, em relação até essa troca aqui no estado de São Paulo, a cana pela soja? Olha, não é tanto assim na cana pela soja, mas de novo, a atividade se instala conforme remunera. Se a remuneração da soja sinaliza positivamente, é óbvio que aquele produtor que está com a cana mais velha, ele já promove a renovação daquele canavial e
ou até fica permanecendo na atividade de soja para os outros anos. Mas isso tudo não é totalmente afirmativo, porque quem está instalado na cana, ele está mais preparado para aquilo. Mas sim, algumas regiões que usinas pararam de produzir, abandonaram canaviais, aí o produtor às vezes tinha a possibilidade de ir para a pecuária ou ir para a agricultura. Eu acredito que a soja vai ser muito convidativa frente ao sinalizador preço. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, que o preço é o grande coordenador da direção, da decisão do produtor de plantar essa ou aquela cultura. E tanto a soja como o milho vem dando um sinal de comportamento de preço muito bom, e acreditamos que a safra e safrinha esse ano vai ser bem estratégica para aquele produtor que está mais já no ramo, e os que estão entrando, a soja vai ser mais para renovação de pastagem, de canaviais. Ela é uma boa forma de entrar com o grão, que é a soja. Isso vai também sinalizar que o milho pode ser substituído de outras culturas também, tanto um pelo outro, que estão com preços extremamente atrativos. Gustavo, aproveitando para a gente entrar na conclusão, né, em cima diante de todo esse número positivo, o preço, o produtor em fazendo esse investimento, a tecnologia vindo aí, seja com a tecnologia em máquinas ou na própria semente, a gente enfrenta agora, né? Você comentou que agora em setembro, outubro, né, acontece o plantio na maior parte do Brasil. A gente vive hoje na nossa região aqui, né? Eu estou em Ribeirão Preto, você está em Ituverava, né? Nessa região aqui do estado de São Paulo, mais ao nordeste. A gente enfrenta algumas cidades já 100 dias sem chuva, e principalmente em setembro, falta de perspectiva. O clima talvez seja o ponto-chave ainda, traz a preocupação que pode ser que talvez o que pode virar essa roda negativamente? Não, o período de seca definido como nós tivemos esse ano, quer dizer, com pouca precipitação durante a época da seca mesmo, né? Geralmente a gente tem umas chuvas aí intermediárias que mantêm a umidade no solo, que seria muito positivo para a cana. Então a cana perde com isso, porém o comportamento climático para a soja e o milho é a partir da hora que começa o período das chuvas, né? E acreditamos que a partir do dia 20 aí já temos uma melhora nas possibilidades de precipitações em grande parte do Brasil. O estado de São Paulo ainda fica aguardando aí, porque esse centro-sul aqui do Brasil ainda está meio seco, e o grande ponto é uma primeira chuva, ou as primeiras chuvas com volumes que dêem uma condição hídrica para o solo para suportar um plantio e ficar melhor. Algo em torno de 80 milímetros seria o ponto ideal para startar o plantio. Mas, respondendo a sua pergunta, o mais importante para grãos é o comportamento do clima daqui para frente. Por quê? Ele precisa de constância na chuva. Uma cultura como a cana, ela suporta um pouco mais de estresse hídrico. A soja e o milho não. Dependendo do veranico, que é a falta de chuva em determinado período é muito prejudicial à produção de grãos. Então, o comportamento climático vai estabelecer para os grãos a partir da hora que começar o movimento de chuvas aí, e se ele for constante, você tem uma produção interessante aí, com bons índices aí de produtividade. E vamos torcer para que tudo isso aconteça, né, Gustavo? Muito obrigado pela presença aqui no canal, mais uma vez, né? E tudo que a gente quer que o produtor realmente, como eu costumo falar, né? Quem trabalha com pecuária quer um arroba, né? E quem trabalha com agricultura quer muitas toneladas, né? Quer uma colheita farta, né? Na propriedade. E vamos torcer para que isso realmente aconteça e o Brasil se consolide cada vez mais, porque o mundo está precisando do Brasil, como a gente comentou muito. Essa questão das exportações, se falou, né? O produtor pensando já lá fora, né? E o Brasil também precisa da agricultura e da pecuária para trazer a renda, trazer o emprego. E vamos torcer para que tudo isso aconteça e que se consolide cada vez mais no país, né, Gustavo? É isso, eu quero chamar a atenção assim, para a gente ter uma visão sempre em todas as cadeias, em todos os aspectos. O primeiro, os aspectos são
agrícolas, que envolvem climáticos, insumos, compras, épocas de plantio, decisões, econômicos, que são questões de você fazer uma decisão por essa ou aquela cultura, a depender do mercado, fechamentos antecipados que garantam pelo menos o custo travado e um olho geral. Por quê? Se eu pretendo vender soja, eu preciso ver como é que está a demanda mundial, ver como é que está a demanda de carnes que são consumidoras de farelo de soja. Eu preciso ver uma porção de coisa. Então, o produtor tem que estar alinhado com notícias, com comportamentos, com preço futuro. Então, trabalhar bem os aspectos agrícolas e econômicos para a gente poder ter uma fixação boa nossa na atividade rural e torcer para que o clima nos ajude com esse comportamento regular aí. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pela presença aqui no canal. Até a próxima. Até mais. Obrigado.